Oi, gente, eu sou a Lígia. Oi, eu sou o Diego. Ali nós estamos com a Laura também, nossa menina. Nós estamos aqui, né, para fazer essa conversa de fé, porque a gente estava pensando muito em como a gente chegou até aqui, como a gente chegou até o amigo católico, alcançamos, né, tantas pessoas hoje, e a gente quer compartilhar isso com vocês, né, hoje combinando, né? Nós estamos lançando uma dupla sertaneja. Fique com a gente até no final do vídeo, que nós vamos cantar no final do vídeo. Vamos cantar, nós vamos lançar Porque se a nossa gente dupla- cantar, vocês saem Nós correndo. vamos lançar nossa dupla Mas sertaneja. isso mostra a nossa sintonia hoje, né? Mas não foi sempre assim, não, né? Não foi sempre assim. Então, vamos começar lá no comecinho mesmo, né? Vamos tentar ser breve. Mas Mas não vamos conseguir, já avisamos. conta de você, como que foi? Vamos começar com a nossa experiência de fé, né? Eu nunca tive fé assim pra valer, mas em 2006 eu fui para o encontro de Carnaval com Cristo e tive ali uma experiência um tanto quanto mística, podemos dizer assim. Impactante e que mudou minha vida. Mais do que a experiência naquele dia. Eu saí do encontro de Carnaval transformado e comecei a seguir mais perto as coisas de Deus, a fé da igreja e rezar mais. Sua família nunca foi muito católica, né? Não, nunca foi, sempre foi mais ou menos. Mais ou menos. Minha avó tinha fé, mas aquela fé assim, mais voltada para Maria, para o terço, não era, né, católico de missa dominical, não era assim. Minha família nunca foi assim. A minha família já é o oposto. Meus pais sempre foram muito católicos. Meu pai era ministro da Eucaristia. Eu tinha um amor de ver ele entregando a Eucaristia para as pessoas. Eu sonhava em ser freira, gente. Depois eu, né, me perdi pelo caminho, mas eu acho que é porque Deus tinha os achar que nossos... você foi pro Não, é sério. Não, me perdi assim, Nunca pelo perdeu caminho. muito, né? Não, nunca perdi muito, não. Mas eu me perdi pelo caminho de ser freira, eu falo. Eu acho que Deus me conduziu, tirou isso da minha cabeça, mas pra gente chegar até aqui mesmo. Eu sempre fui assim, de ir na missa todo domingo, de às vezes visitar o Santíssimo, não com tanta frequência quanto hoje, mas ia. E sempre ali rezando, mas assim, de boa, né? Aquela fé normal, mas acreditava. Aí a gente se conheceu em 2010 e ele era treva. Deixa eu explicar. Porque, tipo assim, a minha vida é sempre tudo 8 ou 80. Né? Eu faço um negócio, eu vou com tudo. E na fé foi assim também. Eu, durante 2006 até mais ou menos 2010, começo de 2010, eu vivia minha fé intensamente. Eu fiz caminho pra Canção Nova. Eu lembro que eu cheguei em casa do meu encontro, joguei meu CD de sertanejo tudo fora. Radical. Nossa, eu fiquei radical. Eu fui pro 80. Uhum. Mas eu fui esfriando e acabei ficando meio a treva mesmo, né? Tava numa fase difícil. Eu conheci ele, eu gostei muito dele, porque ele ia na missa. Então, esse pedacinho de 2010, esse finzinho interessante aí... falar que assim, cara, eu afastei, deixei de rezar, deixei de pregar no grupo de oração que eu fazia. Mas assim, quando você tem uma experiência, né, com Deus, coisa ali. Você sabe que você tá no caminho errado, sabe? Você fica ali igual o filho pródigo. Falei, cara, na casa do meu pai lá era melhor. Então eu ia na missa, eu tentava fazer algumas coisas. Eu lembro, assim, de certas cenas inusitadas, de sair, aprontar na noite, chegar e fazer o estudo bíblico. Eu fiquei nesse meio do caminho, né? Então. Vamos seguir. Melhor o resto ficar em off. Melhor o resto ficar em off. Porque, gente, nossa, ainda bem que existe a confissão. Mas calma, não desista do vídeo ainda. Ainda bem que ele mudou. Hoje ele é outra pessoa. E, enfim, a gente começou a namorar, turbulento, Ela me deu 4 tocos. Vamos pra frente. 4 tocos. Foi uma luta. Aí, o que a gente viu que foi um marco, assim, na nossa vida, e a gente depois começou a se perguntar. Nós sofremos um acidente dia 1º de janeiro de 2012. Nós capotamos o carro que ele tinha e, tipo, o carro acabou. Nós dois estávamos sem cinto. Eu acho que eu vou conseguir deixar a imagem, né? Vamos ver se a gente acha uma imagem do carro. Capotou, girou 3 vezes. Nós dois estávamos sem cinto de segurança. A todo momento, eu achava que eu ia sair de dentro do carro. E a história do carro cabe um outro vídeo, né, Di? Porque nós temos um testemunho. Mas assim... Com Nossa Senhora. Com Nossa Senhora, um testemunho. Se você quer que a gente faça o vídeo do testemunho de Nossa Senhora no nosso acidente de carro, comenta aqui embaixo, faz o vídeo do carro, que a gente vai fazer. E com isso, depois que a gente saiu desse acidente, as pessoas que viam o carro perguntavam assim, nossa, quantas pessoas morreram nesse acidente? Né? E nós dois saímos ilesos, nenhum osso quebrado. Eu fiz um corte aqui na lateral, mas só.
né? E depois que passou, a gente começou a se questionar, né, Di? Não no dia a gente nem sabe de nada, foi né? tudo muito confuso e assim, quem já passou por experiência é uma coisa que fica, te faz pensar na vida, porque você quase morreu. Você vê a morte de perto, eu lembro né? do policial tá comigo assim, lá, gente, depois de tudo você ainda tem que ver o carro. Aí eu tava lá, o policial falou, olha rapaz, se você tivesse sem cinto de segurança, você tinha morrido. Eu falei, que bom que eu tava sem cinto de segurança. Estava sem cinto. Nós tínhamos um cinto, mas não era o de segurança. Não era de segurança. Né? Aí eu lembro que eu fui na casa do meu primo, André, que me levou praticamente à força pro primeiro encontro que eu tive. E eu fui na casa dele, e ele sempre foi uma pedra no meu sapato nesse quesito, assim. Querendo te puxar sempre pra me Deus, puxar né? pra Deus. Pedra de ele fogo, e a né? irmã dele também, a família dele, sempre foi assim, me puxando, né? Uma pedra no meu sapato pro bem. Uma pedra de Deus. Aí eu cheguei na casa dele e falei, olha, não fica brincando com as coisas de Deus. Isso foi um sinal para você endireitar a tua vida. Ele lembra dele falar isso para mim. Assim, eu não voltei, mas a Lígia foi mão da providência para mim. Porque o que acontece? Ali, ela sempre, por estar meio naquela esquema de ir à missa, de ser uma menina direita, acabou que a gente começou a namorar e ela meio que me levava, mas muitas vezes eu não ia, né? Não, eu muitas deixava vezes você lá e ele me levava na missa e ia embora, né? Muitas vezes. Aí, mas assim, ele estava afastado, mas mesmo assim nós, né, começamos a dar certo e marcamos o casamento e nos casamos, né? Nos casamos. Se deu muito bem. Sim, nos casamos em 2013. E depois que começou o casamento, né? Depois que a gente se casou em dezembro. Vou ver se eu tenho foto, vou deixar foto do casamento. Pode acreditar. Ele tava magrinho. Hoje dava praticamente pra me engolir eu na época, mas Mas então, aí ele começou, a gente teve, depois no ano seguinte, a gente teve a Laura e você teve uma crise muito forte de ansiedade. Né, eu lembro que era um domingo, a Lígia tava assistindo um filme do Sylvester Stallone. Eu? Nós ficamos assistindo o filme e eu deitei e parece assim que eu senti, pra quem já passou, eu senti a sensação da morte mesmo. Eu até falei, eu acordei pra Lígia e falei assim, Lígia, eu lembro que ele não dormia bem. Eu acho que eu vou morrer. Aí ela acordou e tal, e na noite, pra quem já teve crise de ansiedade, minhas crises de ansiedade foi sempre marcada assim, me dava vômito e diarreia. Então na noite eu tive esse sintoma. No outro dia eu fui no hospital, mas eu não sabia o que era, né? Aí eu falei pro médico... Não tinha motivo por aquilo, né? Doutor, mas eu fiquei angustiado, eu fiquei agoniado. Isso é por causa da... Eu falei, não sei. Aí fiquei ali um tempo, mais ou menos, um mês, mais ou menos, enrolando. Aí parei de comer. A Lígia falava assim, nossa, mas minha comida é tão ruim assim. E a gente não conseguia... Eu vivi dias difíceis. Aí o que eu fiz? Como filho pródigo, eu voltei para casa do pai. Voltou, mas nisso também procurou remédio, procurou ajuda, não né? Só voltei para casa do pai e pronto, não. E assim, o nosso casamento nisso tudo tava muito conturbado, né, Di? Deixa eu só completar aqui, porque é importante falar da volta, né? Eu voltei e comecei a ir na missa. Aí eu comecei a ir na missa todo domingo. Porque... Eu nunca tinha parado e ele voltou aí comigo, porque né? A missa era um lugar que eu tinha paz. Eu ia no domingo eu conseguia dormir, fora da brincadeira. Não tô falando, procurei remédio, eu tomei remédio. Aliás, eu tomo remédio para ansiedade até hoje, entendeu? Não tem pecado nenhum nisso, não é nada contrário à fé. Tem várias provas aí, né? Enfim, aí eu comecei a tomar remédio e comecei a ir no Santíssimo. Todo dia, que eu voltei uma prática que eu tinha. E eu fiz um compromisso, falei para Jesus, Jesus, se o Senhor tirar isso de mim, eu vou pregar, eu vou fazer o que o Senhor quiser. Eu vou viver para o Senhor. Mas tire isso de mim. Eu pedi isso para Jesus como se eu tivesse direito de jogar com ele. Mas enfim, pedi. E depois, nisso, assim, que eu disse que o nosso casamento foi muito conturbado, porque nós dois somos pessoas muito diferentes, e eu já vi isso acontecer, né, em muitos casamentos. Nós fizemos o ECC, isso foi um marco na nossa vida de fé, de caminhada, de casamento, né? Mas isso também cabe outro vídeo. Como que foi o nosso casamento, a nossa adaptação? Eu sempre muito organizada, muito meticulosa, muitas coisas do meu jeito. E ele, uma bagunça. Gente, o Diego é muito bagunceiro até hoje. Graças a Deus ele melhorou muito. Muito mesmo. Mas, nossa, nós brigava muito por causa disso, né, Di? Nossa, mas brigava mesmo. Brigava. Nós, foi por Deus que nós mantemos, foi por Deus, né, Di? Nós só mantemos o nosso casamento, mantivemos, né? Falamos, não vamos separar, não vamos largar a mão, por Deus, pelo compromisso que nós assumimos diante do altar. E graças a Deus, né? Que nós não largamos mão disso, porque
Por isso que, depois a gente foi se transformando, por né? isso que a igreja, eu acho que a igreja é muito sábia quando ela não, por exemplo, ela fala que o casamento é para a vida toda, porque isso é feito de fase. Precisa Hoje, de por muita exemplo, paciência. Foi depois disso, anos, né? Depois assim. disso a gente viveu coisa muito boa juntos. Com A certeza. gente vê a Laura crescer, uma delícia. Hoje em dia Hoje a em gente se dia dá, a gente se entende, a gente entende né, bem, se completa. a gente já tem pensamento em arrumar mais filhos. Nada disso a gente viveria se a gente deixasse levar apenas porque a gente estava vivendo na hora. Na hora. Aí o casamento, a vida é feita de fase. Aquela fase passou e graças a Deus a gente se aproximou. Aí onde nós paramos mesmo? Aí depois do casamento, aí a gente fez... A gente recebeu um convite para participar do ECC, Encontro de Casais com Cristo. A gente recebeu esse convite, aceitou esse convite, porque ele aceitou o convite exatamente pelo fato de falar não, não dizer não, né? Eu nunca falei não. Aí, por exemplo, as pessoas, depois que eu comecei a rezar, aí eu voltei tudo de novo. Aí ele voltou a rezar, ele começou a ler, eu comecei a incentivar, isso me ajudou muito. A leitura. A estudar teologia. Aí ele começou a estudar, muito, e nisso muito, ele virou o teólogo que ele é hoje, né? Em todo esse processo. Eu acho que meio que o caminho de Santo Agostinho, parece que eu encontrei no estudo a verdade. A verdade e um foco, né, da fé. Então, com o ECC, a gente, depois do ECC, a gente já foi convidado, né, no ano seguinte, né, para ser membro do grupo dos 5. Porque por causa desse negócio de falar, e de não falar não, as pessoas começam a chamar a gente. E a gente sempre estava pronto, né? Ali pra Aí eu, como não aceitava, né, falar não, ia lá. O grupo dos 5, para quem não conhece o ECC, é a coordenação, né? Aí depois da coordenação a gente foi apresentador, né? Conduziu o encontro. E, gente, isso de trabalhar para Deus foi uma transformação na nossa vida, no nosso casamento. E ali começou já umas ideias do amigo católico, né, Di? Eu já pelejava. Eu pelejava, que na época nós... No Facebook, participava do grupo de oração Vida Nova, lá no bairro Retiro, com a minha família e tal. E aí eu comecei, falei, não... Vamos pôr isso nas redes, né? Vamos, porque porque ela não, nessa época, ela não ligava. Não ligava de ajudar, não. Ele fazia sozinho mesmo, umas fotinhas ruins. E ficava horrível, foto horrível, vídeos horríveis. Mas eu sentia vontade de fazer uma coisa aí, sentia um chamado aí. Aí nós fizemos parte do ECC, fizemos parte do casal apresentador. A gente já tinha um amigo católico. Eu acho que estava começando, né? Mas depois que a gente saiu do grupo dos 5, na época do grupo dos 5, você trabalha muito com as coisas de formação. E é bem trabalhoso. E muito serviço mesmo. Quando acabou, nós vimos que não tinha nada pra fazer. Aí eu ficava lá pelejando. O nosso relacionamento, pra vocês entenderem, funciona assim. Eu sou o burro esforçado e ela é a parte inteligente, entendeu? Enquanto eu fiquei lá 1 ano pelejando e macetando com um negócio de foto. Aí um dia ela comprou uma ideia. Ela falou assim, aí nós trocamos de nome, né? A primeira coisa, ela falou assim, eu vou te ajudar, mas você tem que trocar esse nome. Grupo de Oração Vida Nova é muito ruim. Muito ruim, né, gente? Aí um dia, você lembra que eu fiquei pensando... Nós estávamos sentados ali na escada. Eu tava deitado no sofá. E eu tava sentada ali na escada e nós começamos a pensar, falando, não, vamos trocar de nome, e nós começamos a pensar nesse nome. Aí eu pensei, Lídia, o que você acha de amigo católico? Aí falou assim, legal. Fechou, né? Aí ela fez o símbolo do amigo católico, a gente começou amigo símbolo católico. Que tá lá atrás. Eu tava procurando aqui, a primeira publicação no Instagram que a gente fez foi em dezembro de 2015. Teve 11 curtidas, gente. 2 era nossa, uma delas. Eu lembro que a primeira live que eu fui fazer, a primeira live que eu fiz, comecei com 2 pessoas, que era a Lígia e minha mãe. E as 2 desgramadas abandonou a live no caminho. A Lígia, eu acho que dormiu e ainda deixou o celular ligado. Mas assim, eu lembro que eu pensava comigo, se a gente alcançar um dia 1000 pessoas, já é um grupo muito bom. Muito bom. Aí depois a gente começou a fazer foto, encaixamos assim, gente, nós nunca colocamos dinheiro, nunca pagamos pra comprar seguidor, nada disso. Tudo foi vindo através das fotos, através dos vídeos que a gente foi fazendo. Né? Os vídeos... A gente foi aprendendo a fazer foto, né? Com o tempo também fui aprendendo. Aí não entra eu nessa história. Quando ela falar, e ele aprendendo a fazer vídeo, a editar vídeo, aí criamos um canal no YouTube. E isso, a gente começou a ver o que Deus fez com a gente lá atrás. E aí, nesse processo, tem um processo de conversão da Lídia. Eu diria que um processo de conversão dela. Que uma mulher chamada Santa Faustina Kowalska mexeu muito com as ideias da Lídia. Porque a Lídia sempre foi uma leitora muito voraz.
E aí ela pegou e leu o Diário de Santa Faustina. Até então eu nunca tinha lido um livro religioso, hein, gente? Aquela Olha história, pra vocês verem. vamos fazer uma analogia aqui com uma luta de boxe. A história de Santa Faustina deixou a Lígia já meio assim tonta. No ringue, já sem conseguir manter a guarda. Aí veio Santa Terezinha e mandou um cruzado, um direto. Aí a Lígia caiu de vez. Aí ela ali, ela viveu uma espécie de conversão, eu vejo assim. Foi uma mudança, porque uma conversão não de deixar o pecado, mas uma conversão de querer... Não você estava no pecado. Mas, tô assim, brincando, não, é sério, porque a luta contra o pecado é todo dia. Mas uma conversão de querer algo mais. Querer algo mais, de querer entregar mais, de querer levar Deus mais pras pessoas. Assim, até então eu tava fazendo as fotos, tava indo, não aparecia, não tava indo, né? Mais tranquilo. Depois da leitura do livro foi no ano passado, na verdade, né? Comecinho do ano passado. Recém-convertido. Recém-convertido. Depois que eu li o livro de Santa Faustina, o diário dela, aquela conversão, aquelas visões, aquele amor que ela tinha em Jesus, desse livro né? de Santa Faustina, esse negócio vai ficar com as 2 horas. Fala. Não tem problema. Você lembra que eu ganhei o livro de Santa Faustina? Eu acho que a Ju não vai ver. Mas quando eu ganhei o livro de Santa Faustina, eu falei assim, mas Santa Faustina... E ele não leu. Acredita que ele não leu? E a Juliana... Ele não leu. A Ju deu faz tempo, né? A Ju é prima do Diego. Ela deu lá e foi comprar, né? E quando você chega, o livro o Diário de Santa Faustina, esse é o mais divulgado que a galera indica. Aí ela chegou e deu Santa Faustina. Eu falei, e o livro caro Ju. Ainda, hein? Caro, porque é muito bonito. Aí eu pensei comigo, nossa, eu nunca vou ler esse livro. E mal sabia eu que esse livro ia mudar a nossa vida. Mudou mesmo. Oi, Laura. Esse é o sinal do amigo católico. Esse é o símbolo do amigo católico. É mesmo. E esse símbolo vem com a gente desde que a gente mudou de nome, né? Desde o primeiro mesmo. mudança. E a mamãe que fez o caderno. Foi. É verdade. Então, foi assim, né, Di? Eu acho que não tem muito mais que a gente foi assim, falar. A questão de crescer foi uma coisa assim muito engraçada. O crescimento. Aí depois veio a pandemia. Com a pandemia o Di ficou sem serviço. A gente chegou, eu lembro assim, eu lembro de chegar a 7 mil, achar uma marca impressionante. De repente chegamos a 10. Teve época que a gente cresceu demais, né? Teve época de crescer 10 mil no mês, é muita coisa. É muita coisa. Mas assim, sem nunca ter comprado e muito pelas fotos, né? As fotos tinham muito engajamento. Aliás, tem um tanto de gente aí que fica... Desabafo aqui, né? Os outros ficam pegando as fotos que eu faço. Às vezes eu tiro a foto com a minha mão, com o meu terço, faço a frase, eu faço a foto inteirinha, ponho o nome do amigo católico, a pessoa vai lá, tira o nome do amigo católico e posta a foto. Gente, a gente é família. Põe aí, né? Hashtag indignado. A gente é família. A gente é família, um ajuda o outro. Quer postar a nossa foto? Nossa, pode compartilhar onde quiser. Eu acho maravilhoso quando eu vejo outras páginas católicas compartilhando a nossa foto. Fico super feliz, mas não tira o nosso nome, né? Por favor. Então, essa foi a história do amigo católico. Chegou até aqui hoje. Chegamos até aqui hoje e hoje nós vivemos com essa evangelização. Nós dois vivemos 100% pela evangelização. 100% pela evangelização. A gente foi assim, quem conhece sabe, a gente já mudou várias vezes, já tentou fazer várias coisas, porque a gente vai definindo o que Deus quer para a vida da gente. E como nós dois, ainda mais nessa pandemia, é só nós dois mesmo, a gente acaba tentando uma coisa, tentando outra coisa, para ver o que vai dar certo no final. E a gente tem visto assim, a missão do amigo católico hoje é uma missão de primeira evangelização. Um primeiro chamado. Um chamado à oração. Chamar as pessoas a rezar, a ter um contato assim com Deus pelas frases, pelas fotos, pelo evangelho. A gente tem visto também uma necessidade de aproximar mais as pessoas. Aproximar, né? Estamos buscando outras formas, né? De levar um conteúdo mais aprofundado também. A gente tem desejo de levar o aprofundamento. Eu já comecei 1000 séries falando que só que, tipo assim, a gente vê que não é... Parece que não encaixa ainda. Porque nosso Acho que Deus ainda está nos moldando. E eu tenho, assim, o pensamento de que Deus ainda quer algo a mais de nós. Sem ser isso que a gente está vivendo agora. Eu falei isso pro Diego esses dias. Eu tenho isso no meu coração e eu tô disposta, sabe? Eu tô disposta, aonde Deus me chamar, a gente vai. Se um dia aparecer oportunidade, por exemplo, de sair
para pregar em outras cidades, a gente vai. Se Deus quiser que a gente faça outros planos, muda tudo que a gente está fazendo hoje, a gente vai fazer, porque nós estamos abertos à graça de Deus. Se Deus quiser que nós né? fica quieto, nós fica quieto também. Se quiser que nós para de falar, a gente para. A gente reza muito para que Deus ilumine o nosso caminho e mostre pra gente o que Ele quer. A gente né? não quer, tanto eu quanto a Lígia, a gente quer fazer o que Deus quer. É. E assim, a gente vê que é uma primeira evangelização, porque já passaram várias pessoas pelo amigo católico que assistia as nossas lives e foram para outros lados. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque a nossa missão é trazer as primeiras. A alma para a primeira vez, para o primeiro contato com Deus. Mesmo. A gente vê bem isso marcado. E a mensagem assim que eu quero deixar para você. Embora eu queira muito, nós queremos muito levar para o fundamento de fé. Não desista, tá? Deus tem um caminho trilhado pra gente. Ele vai nos conduzindo, ainda mais se você estiver aberto à graça de Deus. Eu vejo assim, ele fala da minha conversão. Depois que eu aceitei as coisas, depois que eu falei pra Deus, Deus, toma conta. Cuida, me leva onde o Senhor quiser. As coisas foram tomando o caminho mais rápido do que quando eu estava por mim mesma. Né? A gente não pode querer ficar por si mesmo, a gente tem que se entregar realmente para Deus. Quando a gente se entrega, as coisas acontecem em tudo na nossa vida, né? E tenha paciência também. E tenha paciência. Porque se não fosse pela paciência, principalmente com o nosso casamento, né, Gui, nós não estaríamos aqui hoje. E na missão também, porque eu lembro de estudar. Não, e lógico, na missão, porque como eu disse, a primeira foto teve 11 curtidas, e não foi logo em seguida que começou a ter muitas curtidas, foi anos, né, anos. 2015 a primeira foto, nós estamos em 2021, faz 6 anos que nós temos o Amigo Católico, isso é muito tempo. Né? É muito tempo de dedicação, muito tempo de espera. E eu acho que nós não temos um ponto final, né? Nós vamos aonde Deus nos conduzir. Nós estamos em caminho. Estamos no caminho e esse caminho vai até o fim da nossa vida, se Deus quiser. E as coisas de Deus é muito engraçado, porque primeiro a gente vai fazendo sem muito saber o que você tá fazendo. Sem saber, vai depois, mesmo. Lá na frente você vê. Na frente a gente viu o que você fez lá atrás. Você não vê o que você tá fazendo hoje, você viu o que você fez lá atrás. Eu estudava muito. Mas assim, eu não sabia, gente... Pra quê, né? Pra que eu tô fazendo isso? E hoje a gente vê, porque, por exemplo, tudo que a gente coloca aqui, de certa maneira, se não fosse o que eu estudei, a gente, pelo estudo, a gente tem uma segurança muito grande de não estar fazendo nada contrário à igreja, que é outra preocupação que a gente tem. Mas eu não sabia disso. Deus vai mudando a gente, Deus vai propagando. Nós estamos abertos para Deus. Estamos. Para o que Deus quiser fazer. Então é isso, gente. Se você gostou de saber mais da nossa história, do nosso caminho, né? Comenta e deixa aí dúvidas, né? Ah, quando foi isso? Ou como foi tal pedaço, tal outra coisa, né, filha? Só para falar um negócio também, que eu não gosto desse negócio. Tipo, nós ainda temos discussão, ainda temos... não. Porque senão fica... Porque senão fica com esse negócio de... não somos o casal perfeito. Não temos somos. Discussão. Uma coisa assim que eu vejo que ter fé e querer viver a santidade, porque a gente não é santo, mas a gente quer viver. Principal, ajuda muito na reconciliação. Muito. Porque assim... A gente briga, mas a briga acontece porque a gente ainda não dominou o temperamento. Mas exatamente. O perdão sai mais fácil. Porque você tem um compromisso não com a Lígia apenas, mas com Deus, que vai além do compromisso que a gente tem com a Lígia. Gente. A Laura dando spoiler. Não é spoiler. É spoiler, não tá pronto pra vender ainda. É o caderno de Santa Terezinha, é maravilhoso que a gente vai vender na nossa loja. Essa é mais uma nova etapa, né, Li? Mais uma nova etapa, a loja Amigo Católico. Tá um show, né, gente? Fala a verdade. Se você já quer o caderno também, entra em contato com a gente, assim, pré-venda. Pra encerrar também, a gente tem o caderno de São Miguel. Não, tem. A gente quer agradecer também, nessa caminhada nossa, os apoiadores. Os apoiadores têm um papel fundamental. E outra também, a Confé Brasil, né, A Confé Brasil acreditou e acredita na nossa missão. Na nossa missão. Ela ajuda a gente nas fotos, ajuda mandando os terços brindes, e tal, né? Ajuda financeiramente. Então, a Confé Brasil nos ajudou muito na nossa história de evangelização. A Confé Brasil tem nos ajudado muito. A Confé Brasil e os nossos apoiadores também. Mesmo. Gratidão a eles e a você que está assistindo esse vídeo aqui com a gente. Guerreiro, até agora, né? Até agora, 20 guerreiro. É isso mesmo. Você tem que levar na roça. Eu tenho que levar lá na roça. Prometi, vou levar lá na casa da vovó. É isso mesmo. Gente, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Meu amor tá descabelado. É isso. Tchau. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.